Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a mensagem do Evangelho que se encontra em Mateus, no capítulo 14, do verso 22 até o verso 33. O Senhor Jesus tinha terminado de realizar a primeira multiplicação dos pães e ele esteve ali no encontro com quase 5.000 pessoas. Então ele despede as multidões junto com seus discípulos, orienta-os para que eles peguem um barco e sigam adiante, porque ele queria ficar um tempo sozinho em oração. Enquanto Jesus estava lá orando, os discípulos pegaram o barquinho e foram rumo ao seu destino. Bom, quando eles estavam lá no meio do mar da Galileia, o que acontece? O mar começa a ficar muito bravio, né? Começa as ondas a aumentar. Os apóstolos, que eram a grande maioria ali experientes na pescaria, se viram em apuros. Nisso, Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. E o texto diz que eles olharam e pensaram que era um fantasma. É muito interessante essa passagem. Por quê? Porque Jesus entendeu que precisava de um período para oração. Ora, se o próprio Senhor Jesus entendia que diante das lutas que ele iria enfrentar pela frente, ele teria que orar, imagina nós. Uma outra questão que a gente percebe aí também é que o Senhor Jesus, ele vem sobrenaturalmente na direção da urgência e da necessidade dos seus discípulos, mesmo eles tendo alguma habilidade para se movimentar e para se virar no mar. Não é verdade? Olha, às vezes você pode ser até um médico, você pode ter ser uma pessoa que tenha um bom conhecimento na área de saúde, mas o que acontece? Você está sofrendo como todo mundo está nessa pandemia. E o que houve ali foi que Jesus foi na direção daqueles pescadores. E ele vem sempre ao nosso encontro. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Os discípulos olharam e disseram: é um fantasma. É impressionante como é que na hora da crise, da dor, muita gente perde o foco. Muita gente até experiente olha e não consegue ver Cristo vindo na direção. Enxerga conta vencendo, enxerga doença, enxerga os alarmismos, enxerga uma série de coisas, mas não enxerga o Cristo. Confunde as coisas. E Jesus, ele chega ali perto, os discípulos todos apavorados, pensando que era um fantasma. Ele disse: calma, porque sou eu mesmo. Aí Pedro diz: se és tu mesmo. Olha só, duvidou. E esse é um grande problema, quando a gente duvida da palavra de Deus, quando a gente deixa de crer na veracidade das Escrituras. E sabe o que ocorreu? Jesus foi tão bondoso com Pedro, que disse: Pedro, pode vir comigo. Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. Pedro foi. E o texto bíblico diz que enquanto Pedro caminhava, ele, ao invés de manter o foco em Cristo, ele olhou para o lado, viu as ondas, viu aquela situação toda, e ele começa a afundar. E ele pede socorro, e o Senhor Jesus vai ao encontro dele, estende a sua mão, diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha, eu quero dizer uma coisa: nesse momento de luta que nós estamos passando aqui, se você duvidar que Deus é capaz, de que o Senhor Jesus é capaz, de que Ele está no controle, você vai afundar. Vai afundar na aflição, na ansiedade, vai afundar na depressão, vai afundar na tristeza. Confia. Não olha para o lado, não olha para números, não olha para opiniões, para de olhar um pouquinho o WhatsApp, para de olhar um pouquinho a televisão, olhe para Cristo, porque senão você afunda. Confia nele. Agora, e aí, depois que ele pega, ele entra no barco, Jesus repreende os ventos, as ondas e tudo,
E aí, quando ele entra no barco, os discípulos disseram: esse aí é verdadeiramente Filho de Deus, porque viram uma ação miraculosa. Olha, Jesus continua vindo na direção das nossas necessidades. Infelizmente, nós continuamos a confundi-lo com coisas que nem são reais. Nós estamos muitas vezes perdendo o foco, perdendo a imagem, a nitidez, a clareza da bondade do amor de Deus. E é preciso que nós voltemos a ter nitidez na ação de Deus, seja qual for a circunstância. É Ele que está no controle e no domínio de todas as coisas. Confia nele, não afunda, não duvida, não desacredita, não desanima, muito pelo contrário, renove o seu ânimo. E aí aqueles homens disseram: tu és o Filho de Deus. Que declaração linda, né? Olha, Jesus, ele não vai ver as coisas afundando e vai se omitir, não. Ele está vindo na nossa direção. Nós precisamos crer nisso, que ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Assim como os discípulos, depois daquilo, se tranquilizaram, entenda que não existe tempestade nem ondas gigantescas que durem para sempre. Elas vão cumprir o seu propósito e depois vão passar. Mas o que não pode passar é a minha fé e a minha confiança nele. Que Deus te abençoe e te guarde a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.